Boa noite a todo aquele que assistir esse vídeo, que eu vou fazer leituras agora do comentário do FF Bruce. Esse aqui, comentário bíblico do FF Bruce. Tá meio lascado aqui, né? Porque já dei uma boa usada nele. Só que o professor Jeová da faculdade doutor, né, em teologia, doutor por Harvard, né, formou em Harvard. O doutorado dele ele fez lá. E ele tem doutorado de Antigo e Novo Testamento. E ele falou que um dos grandes críticos textuais, um dos maiores do mundo, é o FF Bruce. Então ele deu a leitura de FF Bruce como obrigatório, assim, não que na faculdade, mas ele falou que seria necessário que todos comprassem esse livro e lessem, porque ele falou, vocês vão precisar dele, né? É muito importante. Então, quer dizer, esse livro eu sempre parei para ver partes dele, né? Nunca eu li ele todo, né? Mas vou ver até onde que eu dou conta de ler ele. Mas aí eu vou começar a leitura hoje. O texto do Antigo Testamento, Alan R. Millard. A escrita no mundo do Antigo Testamento. Quando o homem inventou a escrita, ele descobriu uma forma de preservar suas ideias e experiências para que atravessassem a barreira do tempo. Era natural que o Deus que estava preparado para falar a linguagem humana fizesse que suas palavras fossem registradas por intermédio desse meio humano. Pela sua providência, a maior parte da sua revelação foi dada a um povo que tinha herdado um alfabeto pronto para o uso universal, para que qualquer pessoa que quisesse pudesse aprender a ler os livros sagrados. Moisés é o primeiro israelita de que temos notícia que escreveu algo, Êxodo 17:14, e ele certamente viveu no mundo em que a escrita era bem conhecida entre 2000 e 1000 a.C. Quase uma dezena de escritas eram usadas na Síria Palestina. Entre elas, as mais importantes eram os 600 sinais cuneiformes da Babilônia, escritos com um buril em tabuinhas de barro, e os 700 sinais hieroglíficos dos egípcios na sua forma cursiva para o dia a dia, o hierático, escrito com pena e tinta em papiro e sobre outras superfícies lisas. A escrita egípcia era pouco difundida, fora de áreas de forte e contínua influência egípcia, como a Palestina e as cidades costeiras da Fenícia, ao passo que a escrita cuneiforme era o meio internacional de comunicação em todo o Oriente Médio. Este sistema e todos os outros eram complicados e empregados principalmente na administração, nas leis, na região e na diplomacia. Constituíam praticamente um monopólio da classe dos escribas. Um pouco antes de 1500 a.C., surgiu um rival que eventualmente suplantou todos os outros, o alfabeto. Provavelmente familiarizados com o egípcio, os inventores semitas do alfabeto descobriram como um pequeno conjunto de símbolos poderia substituir os incômodos hieróglifos. Era necessário um sinal para cada som da língua, em torno de 30 ao todo. Os sinais eram imagens escolhidas, podemos supor de acordo com o princípio acrofônico dado de, como nenhuma palavra semítica começa com vogal, e já que as vogais são suplementares, as consoantes nas línguas semíticas, ainda que necessárias, não era vital registrá-las. Os sinais vocálicos foram sistematicamente criados
quando os gregos tomaram emprestado o alfabeto em torno de 900 a.C., pois sua língua não podia ser escrita claramente sem estes sinais. Ao final do segundo milênio a.C., o alfabeto estabilizou-se e começou a desalojar os outros sistemas. Ele gerou imitações pelas mãos de escribas, treinados na tradição babilônica, os quais produziram alfabetos de sinais cuneiformes para uso de superfícies de argila, especialmente em Ugarit, na Síria. Por menor que seja o número de exemplos do alfabeto nascente, serve para mostrar o amplo uso da escrita que se tornou possível por meio da simplicidade do sistema alfabético, quebrando assim o monopólio dos escribas. A escrita no antigo Israel. Na conquista de Canaã, Israel tomou posse de cidades em que a escrita era conhecida e o alfabeto básico era familiar. História, leis, profecias, itinerários, narrativas, listas de impostos, tudo já era registrado com facilidade. Juízes 8:14. Infelizmente, seguindo a prática egípcia, o alfabeto era normalmente escrito em papiro, um papel vegetal, que se desfaz em solo úmido. Por isso, não temos exemplos para mostrar a extensão e o estilo da escrita israelita antiga. Pequenas amostras de hebraico antigo sobreviveram, presentes em materiais mais duráveis, cerâmica e pedra, que nos permitem ver como a escrita era usada na vida diária e inferir a existência de livros de couro e de papel em forma de rolo. Isso não nos permite nem de longe deduzir que todos sabiam ler ou escrever, mas nos tempos de Isaías e Jeremias parece provável que havia poucas ideias, sem pelo menos um habitante que pudesse fazê-lo. O Antigo Testamento também nos dá essa impressão, embora qualquer obra de homens instruídos, como é o caso, tenderá a destacar a habilidade deles. Esse pano de fundo ajuda-nos quando consideramos as origens e o desenvolvimento dos livros do Antigo Testamento. Informações valiosas sobre os hábitos dos escribas podem ser tiradas dos próprios documentos antigos, e elas podem ajudar-nos a detectar os tipos de erro cometidos à medida que uma geração copiava os livros de outra. Até mesmo notas insignificantes escritas em fragmentos de cerâmica evidenciam a habilidade de uma eficiência prática, cuidado para que alcançasse a legibilidade um modo de escrita aceito. Um cuidado semelhante pode ser identificado nos manuscritos literários assírios, babilônicos e egípcios em 2000 a.C. Em diante, os quais fornecem uma analogia satisfatória para a prática israelita. Por um lado, existe uma grande preocupação em reproduzir um texto antigo de forma exata, talvez com a atualização da ortografia, observando os danos causados à cópia mestra, contando as linhas, acrescentando o nome do escriba, às vezes também o nome de um revisor, as fontes da cópia mestra ou cópias mestras, a data e o destino da cópia, rei, templo ou indivíduo. Por outro lado, uma composição podia passar por mudanças editoriais e por revisão, criando uma ampla variação entre diversas cópias. Nesses casos, as diferenças são muitas vezes inexplicáveis ou sem sentido agora e não seguem padrão algum. São impossíveis de ser descobertas ou previstas com base em apenas um texto, fato que precisa receber peso especial na hora de reconstruir a história literária dos escribas do Antigo Testamento. Para leitura adicional acerca do tema dessa sessão, The Practice of Writing in Ancient Israel, The Biblical Archaeology, 1972, Approaching the Old Testament, que é Old Antigo, né, Antigo Testamento. O texto hebraico tradicional do Antigo Testamento. A escrita já existia em Israel,
mas não sabemos como e quando os livros que herdamos foram escritos pela primeira vez, pois não há cópias disponíveis anteriores ao terceiro século a.C. As cópias mais antigas que ainda existem, os manuscritos do Mar Morto, revelam certa diversidade que vai ser discutida a seguir. Elas também revelam a existência entre 200 a.C. e 65 d.C. da forma textual conhecida em um estágio posterior como o texto massorético, TM ou tradicional, no qual as traduções para as línguas modernas são baseadas. A partir do exílio, o hebraico decaiu para o status de língua de uma minoria entre os judeus, embora um dialeto persistente na Judéia, sendo então substituído pelo aramaico, a língua franca do Império Persa. À medida que o processo continuava, havia necessidade crescente de preservar a pronúncia correta do texto da Bíblia hebraica na leitura da sinagoga. Para ajudar o leitor, algumas consoantes podiam representar vogais, um uso que se iniciou no período da monarquia e que alcançou o seu pico na época herodiana. Por volta do século 7 e 8 d.C., surgiram métodos mais precisos de representação de vogais e acentos que culminaram no esquema de pontos e sinais colocados acima, abaixo e dentro das letras, usados desde então para produzir os sons e a entonação aceitos. Os estudiosos judeus que aplicaram esse sistema ao texto consonantal herdaram regulamentações rígidas, designadas para manter a precisão nas cópias, as quais eram comparáveis às antigas atitudes babilônicas e talvez derivadas delas. Eles também registraram variantes no texto escrito que lhes foram repassadas a Massorá. Algumas dessas variantes, na verdade, corrigiam erros que foram conservados como relíquias no texto escrito. Assim, em Isaías 49:5 está escrito lo, que significa não, como está em ARC, enquanto a Massorá nos instrui a lê-lo a ele. Como no Nahara, RV, RSV, NEB e NVI e manuscrito A do Mar Morto de Isaías. Outras notas sugerem vogais alternativas para um conjunto ambíguo de consoantes, como 2 Samuel 18:13, em que se eu tivesse atestado traiçoeiramente contra a vida dele ou contra mim, dependem de napso e napsi, respectivamente. As formas no texto escrito são denominadas ketib, escrito, e as anotadas pela Massorá nas margens, querer que se leia. A tradição também relata algumas passagens em que o texto fora alterado para evitar ideias inaceitáveis, como em Salmos 3:13, em que Deus diz que os filhos de Eli atraíram maldição sobre si mesmos, em vez de me amaldiçoaram. A NVI traz: seus filhos se fizeram desprezíveis. Esse texto massorético é representado hoje por alguns manuscritos copiados nos séculos IX e X d.C., e os principais estão preservados no Cairo, Jerusalém, São Petersburgo e Londres, e por todas as Bíblias hebraicas escritas ou impressas posteriormente. Textos mais antigos. A recuperação dos manuscritos do Mar Morto provou a existência de outros textos hebraicos, além do tipo tradicional na Palestina durante o século I a.C., até 68 d.C. Tem-se dado destaque a estes textos variantes, inevitavelmente porque são novos para nós. Mas devemos observar que eles são minoria entre os manuscritos do Mar Morto e, além disso, são muito fragmentários. Suas diferenças do texto massorético são mais do que erros acidentais, resultantes de enganos dos escribas, embora estudos mais aprofundados mostrem que muitas delas são
deslizes e não mudanças intencionais. Assim, o acréscimo de Êxodo 20:11 e Deuteronômio 5:15 em uma das cópias pode ter ocorrido em virtude de uma associação mental inconsciente. No livro de Jeremias, um pequeno fragmento parece ter um texto mais curto do que o massorético, concordando de certa maneira com o texto da Septuaginta, que é um oitavo mais curto do que o TM nesse livro. Em Jeremias 10, os versículos 6, 8, 10 são omitidos, e o versículo 5 vem depois do versículo 9. Um texto de 1 Samuel 1 e 2 faz o contrário, acrescenta várias frases. Algumas delas, de novo, são encontradas na Septuaginta. G1:25 parece ter começado com eles, vieram perante o Senhor, e o seu pai ofereceu o sacrifício como ele fazia ano após ano ao Senhor. E algumas não, como em 1:22, quer dizer 1:22, né? Onde lemos explicitamente que Samuel deveria ser um nazireu para sempre, como implica o versículo 11 e como defende a tradição judaica posterior. Mais tarde vamos discutir questões como qual era a liberdade que os escribas tinham ao copiar um texto bíblico, quão livres eram para acrescentar comentários ou explanações desse tipo, ou de omitir frases repetidas, e se havia classes diferentes de cópias, como mais tarde, quando foram implantadas regras rígidas para a produção de textos para a leitura pública. Havia claramente várias tradições de texto, talvez desenvolvidas em comunidades separadas. Palestina, Egito e Babilônia são lugares sugeridos, mas não necessariamente as mesmas para cada parte da Bíblia. Quando elas divergiam do texto ancestral comum a todas, não se sabe, e é uma questão relacionada à história do reconhecimento da autoridade dos livros do cânon do Antigo Testamento. Crítica textual. Olha aí, vai falar até de crítica textual. Esses diversos tipos de texto em hebraico, agora revelados, realçam o valor da crítica textual e complicam sua prática. O objetivo dessa arte é recuperar tanto quanto possível as palavras do autor ou a primeira forma escrita do livro em estudo. Os erros que se introduziram ao longo de séculos de cópias precisam ser detectados e corrigidos sempre que possível. Acréscimos precisam ser descobertos e removidos, e outras alterações precisam ser substituídas. Se não forem fundamentadas em evidências de manuscritos, essas evidências são meramente teóricas e podem se tornar muito subjetivas. Comparar uma cópia com outra pode revelar os erros de um escriba. Quando todas as cópias estão de acordo, a descoberta dos erros é mais difícil. Sinais de que algo pode estar errado são palavras gramaticalmente incorretas e ininteligíveis, divergentes com as versões antigas, ou como citações antigas, as características singulares que destoam do texto como um todo. Nenhum destes sinais é conclusivo por si só. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Os tradutores antigos talvez tenham parafraseado as situações, podem ser inexadas, e uma peculiaridade irregular ou ininteligível pode mostrar-se aceitável por meio de uma nova descoberta. Mesmo assim, a crítica textual tem tido muito sucesso, dando-nos um texto mais claro, com maior probabilidade de ser autêntico e uma compreensão melhor das palavras existentes. Alguns exemplos vão demonstrar os métodos. Entre os erros simples temos: letra A, confusão de letras semelhantes, como de Gênesis 10:4, Dodanim, 1 Crônicas 1:7, Rodanim. B. Transposição de letras, como em Salmos 49:11, e em que o Girban do TM é traduzido por pensamento anterior pela ARC. Significa interior, pensamento interior pela ARC significa interior, entranhas.
mas deveria ser lido Qibran, seus túmulos, como está na NVI. Letra C, repetição por engano, ditografia, 2 Reis 19:23, TM, em vez de BRB, RK, BY, com meus carros sem conta. Letra D, omissão por engano, haplografia, exemplificada em muitas cópias que omitem Josué 21, 36 e 37, com um salto das palavras tribo de Ruben para tribo de Gade. 1 Crônicas 6, 63 e 64. O manuscrito A de Isaías do Mar Morto tem um bom exemplo. O escriba saltou de templo do Senhor no final de 38:20 para templo do Senhor no final de 38:22. Omitindo completamente os versículos 21 e 22, eles foram acrescentados mais tarde numa nota marginal. Letra E, separação incorreta de palavras. Um exemplo excelente é Amós 6:12. Lavrar-se-á nela com bois? A ser lido BBQR-IM. Será que os bois podem puxar o arado no mar? Como a BLH em português e também expressões equivalentes em inglês, RSV e NEB, dando sentido e poética melhores. O grau de incerteza cresce com a extensão e a complexidade de qualquer suposto erro. Suponha que a haplografia em Isaías 38, no item D citado, tivesse prevalecido em todas as cópias posteriores. Seria muito difícil corrigir o erro com base somente no texto hebraico. Além de mudanças resultantes de erros, pode ter havido alterações intencionais, alterações intencionais feitas para melhorar o texto. Substituições bem intencionadas de amaldiçoe a Deus para abençoe a Deus. Além das que estão registradas na tradição, vistas anteriormente, podem ser observadas em João 11, 1 Reis 21:10, etc., e do nome do deus Baal por vergonha, nos nomes pessoais Isbosete, 2 Samuel 2 e 1 Crônicas 8:33, e Mefibosete, 2 Samuel 9:6 e 1 Crônicas 8:34. A nota parentética: esses nomes foram mudados. Em Números 32 e 38 pode ser uma orientação ao leitor para evitar nomes de divindades pagãs. Notas desse tipo, denominadas glosas, podem acrescentar informações de atualização, embora seja muitas vezes impossível decidir se são obra do autor ou de um escriba posterior. Podemos ver alguns casos em Gênesis 14:2, que é em Ruth 4:7 e em 1 Reis 8:2. O sétimo mês. A possibilidade de rearranjos mais significativos nos textos acidentais ou intencionais, como faz a NEB, deve ser admitida, mas é uma questão de opinião e não pode ser comprovada. Descobertas em outros documentos antigos podem lançar luz sobre passagens em que um erro textual não parece existir, mas mesmo assim o texto permanece obscuro, contendo talvez uma das 1.500 palavras que só aparecem uma vez no texto hebraico. O ugarítico, uma língua próxima do cananeu e do egípcio, preservou uma palavra para navio que nos permite traduzir Isaías 2:16 e contra todas as pinturas desejáveis, de forma mais satisfatória, por e todo barco de luxo, ou NVI, ou por toda bela embarcação, RSV. Todos estes métodos têm de ser usados com prudência, com atenção a cada alternativa, com cuidado para não impor um sentido estranho ao texto. O texto tem sido preservado de forma extraordinária ao longo de muitas gerações. É um tesouro a ser valorizado, estudado e reparado nos lugares em que o tempo causou pequenas imperfeições.
não pode ser distorcido ou remodelado para agradar gostos e opiniões sempre em mudança. Todos os que estão dispostos a ouvir de forma reverente e atenciosa, ele transmite sua mensagem eterna. Bibliografia conjunta no sinal de As Versões Antigas, página 31 e 2. As versões antigas. Robert P. Gordon. Enquanto os judeus permaneceram na Palestina e falaram sua língua materna, não tiveram problemas em entender suas escrituras sagradas. Mas já no século VI a.C., e muito tempo antes de ser concluído o cânon do Antigo Testamento, muitos judeus viviam longe da terra natal de seus ancestrais. Alguns foram deportados para a Mesopotâmia depois que os babilônios conquistaram Jerusalém em 597 a.C. Outros, mais ou menos na mesma época, seguiram o precedente estabelecido muito tempo antes de buscar refúgio no Egito. Mas mesmo que essa dispersão não tivesse ocorrido, os judeus dificilmente teriam evitado a exposição aos sons estranhos do aramaico e do grego nos séculos seguintes à destruição do seu estado. A hegemonia babilônica no Oriente Médio teve vida curta. Seu fim repentino aconteceu com a chegada dos persas à Babilônia em outubro de 1539 a.C. Nos 200 anos seguintes, os persas dominaram o Oriente. As versões antigas. Enquanto os judeus permaneceram na Palestina e falaram sua língua materna, não tiveram problemas em entender suas escrituras sagradas. Mas já no século VI a.C. e muito tempo antes de ser concluído o cânon do Antigo Testamento, muitos judeus viviam longe da terra natal de seus ancestrais. Alguns foram deportados para a Mesopotâmia depois que os babilônios conquistaram Jerusalém em 597 a.C. Outros, mais ou menos na mesma época, seguiram o precedente estabelecido muito tempo antes de buscar refúgio no Egito. Mas mesmo que essa dispersão não tivesse ocorrido, os judeus dificilmente teriam evitado a exposição aos sons estranhos do aramaico e do grego nos séculos seguintes à destruição de seu estado. A hegemonia babilônica no Oriente Médio teve vida curta. Seu fim repentino aconteceu com a chegada dos persas à Babilônia em outubro de 539 a.C. Nos 200 anos seguintes, os persas dominaram o Oriente Médio e, sob o seu domínio, o aramaico desfrutou do status singular de língua oficial do Império. Tanto na Palestina quanto no Egito e na Mesopotâmia, os judeus descobriram que era necessário, para não dizer vantajoso, tornarem-se fluentes na língua franca do Império. Os arquivos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, mostram a profundidade com que o aramaico se arraigou nesse canto do Império no V século a.C. Muito tempo depois que os persas foram expulsos por Alexandre e pelos gregos, o aramaico permaneceu como um monumento ao domínio persa, sendo falado e escrito em várias partes do Oriente Médio, incluindo a Palestina. Os feitos prodigiosos de Alexandre pavimentaram o caminho para a propagação da língua e cultura gregas no Oriente, e nenhum território vassalo foi mais afetado do que o Egito e sua recém-fundada Alexandria, de estilo grego. Foi em reconhecimento das necessidades dos judeus de fala aramaica na Palestina e dos judeus de fala grega no Egito que se fizeram as primeiras tentativas de traduzir o Antigo Testamento do original hebraico para essas línguas. Há várias razões por que os estudiosos deveriam estar interessados nas versões antigas do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, as traduções mais importantes para o estudo das línguas em que foram escritas, em cada caso, proporcionam informações valiosas a respeito do vocabulário, flexão e sintaxe dessas línguas em estágios específicos de sua história. Em segundo lugar, nenhuma tradução é feita num vácuo ideológico. Muitos e diversos fatores deixam
sua marca sobre a obra. Os pressupostos intelectuais que os tradutores herdam de sua própria época e cultura, as opiniões religiosas e de outra natureza que defendem ou às quais devem demonstrar respeito, os preconceitos ou desejos pelos quais são condicionados consciente e inconscientemente, o seu grau de instrução, a sua própria habilidade de se expressar e a amplitude dos conceitos da língua para a qual estão traduzindo. Além do mais, outros fatores, além disso, a objetividade profissional e a neutralidade teológica não eram aspectos tão valorizados pelas equipes de tradução da antiguidade. Se é que havia equipes como são hoje, a ideia de sofrimento vicário em Isaías 53 era inaceitável para os que traduziram o texto para o aramaico e assim reescreveram o capítulo para adaptá-lo à sua teologia. Jerônimo, por outro lado, não viu nenhum problema em introduzir na Vulgata ideias neotestamentárias na sua tradução do Antigo Testamento. Quando traduziu o Salmo 149:4, ele coroa de vitória os oprimidos, por ele exaltará os mansos em Jesus. Não precisamos pensar que ele tivesse deficiências no conhecimento do hebraico. É possível aprender muito acerca das posturas e tendências teológicas dos tradutores antigos e de seus círculos de leitores, por meio da comparação entre o seu trabalho e o original hebraico. Em terceiro lugar, as versões antigas estão baseadas em manuscritos hebraicos mais antigos do que a maioria dos textos que estão disponíveis hoje. Isso foi destacado por meio da publicação dos textos bíblicos da região do Mar Morto. Em muitos pontos, as versões antigas, especialmente a Septuaginta, concordam com esses textos em contraste com a tradição massorética padrão. Assim está a explicação de uma tendência das versões inglesas e de outras línguas modernas, como foi observado por Kubo e Specht. No Antigo Testamento, o texto massorético ainda é fundamental, mas é desafiado pelas versões antigas e pelos MSS dos rolos do Mar Morto. Geralmente não é muito difícil reconstruir o texto hebraico subjacente. O termo alemão Vorlage é muitas vezes usado para denotar o texto-fonte, a dada versão ou leitura, e em trechos em que, às vezes, o texto hebraico padrão é obscuro ou ininteligível, essa retroversão vai proporcionar uma leitura melhor e um sentido mais compreensível. É verdade que há muitas ciladas a serem evitadas neste tipo de exercício. Quando o trabalho se tornava difícil, o tradutor antigo fazia emendas silenciosas tão prontamente quanto o seu colega moderno. Não há substituto para a familiaridade e a intimidade com os métodos de tradução e as características especiais de determinada versão, se quisermos avaliar de forma correta as diversas leituras. Em quarto lugar, as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento são com frequência diferentes do texto hebraico padrão. A explicação está em parte no fato de que os autores do Novo Testamento citavam com maior frequência de traduções gregas, e assim como hoje não há uma Bíblia inglesa ou portuguesa padrão, não havia uma tradição padrão de Bíblia grega naquela época. No século I depois de Cristo, a chamada Septuaginta existia em várias recensões ou versões, ou autores muitas vezes só tinham acesso a uma delas e geralmente se contentavam em trazer citações do seu exemplar. Contanto que isso servisse satisfatoriamente a seu objetivo principal, além disso, há alguns lugares em que parece que os autores ou suas fontes fizeram uso de paráfrases aramaicas chamadas targums. O rastreamento das citações até as suas versões originais é, em geral, cercado de muitas dificuldades e só pode ser facilitado por meio do bom conhecimento das origens e do desenvolvimento das versões antigas em geral e da tradição grega em particular. O Pentateuco samaritano.
O Pentateuco é a única parte das escrituras hebraicas que os samaritanos consideram canônica e investida de autoridade. Uma das consequências do cisma entre os judeus e os samaritanos foi que suas edições do Pentateuco foram transmitidas de modo independente entre si, já a partir do século II a.C., no mais tardar. Mas, embora não haja dúvidas quanto à antiguidade do Pentateuco samaritano, denominado PS, a partir de agora, ele não é nem de perto tão antigo quanto a comunidade samaritana sempre acreditou. Afirmações inverossímeis são feitas especialmente em favor do rolo de Abisha. Disse que foi copiado por Abishua ou Abizua, o bisneto de Arão, 1 Crônicas 6:3-4, no 13º ano da instalação dos israelitas em Canaã. Isso, indubitavelmente, é propaganda exagerada que visa a amparar as afirmações a favor da recensão samaritana contra sua rival judaica. Na verdade, olha só o que está dizendo então, que é uma briga, né? Aqui, ó, samaritana versus judaica, né? Que aqui já está falando que é um problema pessoal, né? Que quem vai ler vai simplesmente vai pegar alguma data e vai falar que é aquilo sem saber que é um motim, que é uma briga, né? De samaritana versus judaica, né? Então aí quer dizer, e aí vai pegar isso e vai acreditar, né? Nenhuma ideia que vai falar que é mais atual, né? Aqui o que não foi escrito por Moisés, e simplesmente não vai entender que aquilo ali foi uma ideia samaritana, né? Contra a ideia judaica. Na verdade, o rolo é constituído de duas partes costuradas. A cópia da parte mais antiga, contendo números 33:1, Deuteronômios 34:12, é relativamente recente, pois foi feita no século XI depois de Cristo. A rigor, o PS, na verdade, não é uma versão, mas uma transcrição. Por ser a forma textual do Pentateuco que foi transmitida no norte de Israel, tem suas peculiaridades, mas suas discrepâncias com a tradição massorética dificilmente podem ser consideradas substanciais. Pois, embora haja em torno de 6.000 diferenças entre TM e o PS, muitas delas são meras variantes ortográficas. Além disso, o PS tem a tendência de simplificar formas e construções difíceis e, em geral, de fazer alterações típicas de textos populares. Algumas das outras discrepâncias do TM são resultado evidente de preconceitos e tendências sectárias em ação no PS. Há várias referências, tanto explícitas quanto implícitas, a Gerizim, o monte sagrado dos samaritanos, especialmente as interpolações depois do Êxodo 20:17 e Deuteronômio 5:21. A intenção é sempre apresentar Gerizim e não Jerusalém como centro de adoração escolhido por Deus em Canaã. Em muitos lugares, as estimativas variam entre 1.600 e 2.000. O PS concorda com a Septuaginta contra o TM. Às vezes, a evidência conjunta dos dois pode ser usada para corrigir o TM, como em Gênesis 4:8, onde o TM não traz as palavras "vamos para o campo". Nota de rodapé na NVI. O PS, no entanto, não foi transmitido com a mesma precisão e fidelidade quanto o TM. E isso, em conjunto com a óbvia coloração sectária,
responde pela negligência com que os críticos textuais o tratam. Só ocasionalmente alguma citação ou alusão ao Antigo Testamento e Novo Testamento concorda exclusivamente com o PS, tal como de forma especial no registro do discurso de Estevão em Atos 7. Em tais casos, não precisamos supor que o autor do Novo Testamento estivesse consultando o PS. Antes, é preferível concluir que o PS é o único testemunho remanescente de uma leitura que, sem dúvida, em certa época esteve representada em algum lugar da tradição da Septuaginta ou até dos Targums. A primeira cópia do PS a chegar ao Ocidente foi trazida de Damasco por Pietro della Valle em 1616, e as primeiras edições impressas foram as que apareceram nas poliglotas de Paris e de Londres de 1632 e 1657, respectivamente. Uma edição apenas com esse texto foi publicada em Oxford em 1790 por Benjamin Blayney. Naquela época, o PS era tido em alta estima e foram necessários as pesquisas e os pronunciamentos do grande crítico alemão Genesius no início do século XIX para rebater as reivindicações infundadas que foram feitas em favor desse texto. Pesquisas mais recentes da morfologia do PS mostram que ele reflete o hebraico comum da Palestina entre o século II a.C. e o século III d.C. Os estudos paleográficos do erudito americano F.M. Cross concordam com esta avaliação. A versão não pode ser datada antes do período Asmoneu. Lembrando que TM é texto massorético, né? A Septuaginta. A Septuaginta é a decana das versões do Antigo Testamento. Além de seu direito de primogenitura, sua singularidade está garantida também por seu uso constante por parte dos autores do Novo Testamento e dos cristãos primitivos em geral. Além do mais, essa versão tem um lugar especial na antiga literatura grega, pois as escrituras hebraicas foram o único escrito religioso oriental que alcançou a honra de ter uma tradução para o grego. Na verdade, o termo Septuaginta aplica-se apenas à tradução do Pentateuco, mas seu uso como referência a todo o Antigo Testamento grego pode ser verificado já nos escritos de Justino Marte e Irineu, no século II d.C. O relato mais antigo da origem da Septuaginta é dado na carta de